pessoal, meu nome é Luciana, artesã em crochê, e hoje a gente está aqui para estar falando sobre precificação no crochê. Eu vou estar mostrando para vocês qual é o método que eu uso e já vou lançar a polêmica se vocês trabalham com o método de colocar horas trabalhadas no trabalho de vocês. Eu não trabalho assim, tá? Eu, Luciana, não trabalho assim. E já vou avisando para quem é novo no canal. Se você tem vontade de vender o seu crochê, de transformar o seu crochê em renda e não sabe como precificar a sua peça, tem dificuldade para pegar encomenda porque não sabe avaliar para dar preço na sua peça ou não compreende o preço que as crocheteiras dão nas peças da sua cidade, vem comigo que eu vou estar te falando esse método aí, que eu faço uma avaliação geral, né? Eu uso alguns parâmetrozinhos, algumas regrinhas para estar colocando o preço nas minhas peças, e eu vou estar te mostrando como fazer isso também e adaptar na sua realidade. Vem comigo! Antes de começar a estar falando sobre as minhas regras que eu utilizo para estar fazendo a precificação do meu crochê, quero estar mostrando para vocês os nossos instrumentos de trabalho. Como assim, Luciana, os instrumentos de trabalho? Eu pensei que era só agulha e a tesoura e a linha. Não, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Os instrumentos de trabalho, principalmente que eu uso para essa regra de você precificar o seu crochê, eu utilizo a balança, tá? Uma balançazinha de cozinha, e também aqui, como você pode estar vendo, uma fita métrica. A minha é da mais simplesinha, tá? Que eu comprei aqui na minha cidade. Tá, qual a função da balança? A balança aqui, minha amiga e meu amigo, que vai estar trabalhando com crochê agora. A função aqui da balança não é porque você vai dar aula, ensinar crochê, nem isso, aquilo, nem aquilo outro, nem enviar para fora e coisa e tal. Não é para isso. É para saber o tanto exato que você gastou para fazer a sua confecção. Se você souber precisamente quanto que você gastou para estar confeccionando uma determinada peça, fica muito mais fácil de você precificar. Outra, a fita métrica. Se você tiver uma noção, né, das medidas exatas do seu trabalho, seja qualquer que seja o seu nicho, fica muito mais fácil para você estar passando essas informações para o seu cliente. Tanto numa encomenda, que o cliente pode pedir um tamanho específico, quanto numa pronta entrega, ok? Dadas essas informações, que para muitos parece besteira, mas para quem é iniciante pode ser que seja muito importante, né? Toda informação que vem acaba agregando na vida da pessoa que é iniciante, eu acredito que vai agregar na sua também. Se você está gostando do vídeo, já deixe o seu like para poder me ajudar. Deixe um comentário também para o YouTube saber que esse conteúdo foi importante para você. Se você não tiver tempo para digitar, deixe aí um coração para mim, tá bom? Um coraçãozinho lilás ou qualquer outro emojizinho, tá bom? Aqui, gente, vou mostrar para vocês de curiosidade. Olha essa peça aqui que está em cima da minha mesa. É só uma curiosidade, tá? Eu vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa peça aqui que tá em cima da minha mesa. Tá vendo essa peça aqui? Essa peça aqui, ela tem na faixa de uns 20 anos. Ela foi confeccionada em 2010 e ainda tá inteirinha, olha. Pra vocês verem como o crochê é uma coisa que tem durabilidade. Dada essa curiosidade aí que acabei falando pra vocês, bora continuar com o nosso vídeo. Pessoal, vou estar passando um pouquinho aqui da minha história para vocês, dizendo para vocês desde o início, quando eu comecei a crochetar. Meninas, eu comecei a crochetar quando eu tinha 14 anos, tá? De 13 para 14 anos. De lá para cá eu comecei confeccionando roupas e algumas peças para cozinhas, tipo toalha, essas coisas assim. Na época, eu e minha mãe, nós confeccionávamos algumas encomendas juntas. E agora, depois de adulta, eu voltei com as encomendas e com a pronta entrega e tudo mais. E agora tô tocando o barco sozinho. Naquela época lá atrás, a gente não tinha essa história de balança. Então, também não tinha essa história de ter que ficar com negócio de fita métrica. Dificilmente a gente fazia isso.
A gente fazia tudo assim meio que de olho mesmo, de acordo com o que a cliente pedia mais ou menos, a gente ia lá e fazia. Seguia a receita das antigas revistinhas, né? Hoje em dia a gente não vê muito vender revista de crochê, é mais difícil, pelo menos aqui na minha cidade eu tenho dificuldade de ver isso. Hoje em dia é tudo pelo YouTube, pelas videoaulas e coisa e tal. E com essa mudança a gente vai evoluindo e agora eu trabalho com a balança e com a fita métrica. E como eu estava explicando para vocês, tá? Trabalhar com a balança e com a fita métrica tem essa importância aí, porque você tem uma noção exata de quanto você vai gastar de material e assim facilita de você estar fazendo o cálculo para você estar precificando sua peça. Se você está pensando em trabalhar com encomenda ou com venda em crochê, fica a minha dica para você adquirir uma balança, essa balancinha que eu mostrei para vocês aqui, nessa parte aqui, na parte do vídeo. Ela tá na faixa dos R$20 pela Shopee, então tá um preço bem acessível para você tá começando e você tá tendo uma noção exata de quanto você tá gastando para confeccionar o seu trabalho, para estar repassando um valor justo para o cliente e de forma que não te prejudique, ok? E também a fita métrica para você ter uma noção de passar os pesos e medidas certinho para o cliente, para ele saber o que é exatamente que ele está levando para casa. Nesse método que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo exatamente disso. São coisas às vezes muito simples que a gente precisa aprender e também tá passando para outras pessoas que ainda não sabem, porque toda dica, como eu falei, para quem é iniciante é válido. Gente, por favor, apoie o meu vídeo. Estou pedindo para vocês darem aquele like, deixarem um comentário, porque meu canal é novo e para poder o vídeo ser impulsionado no YouTube, eu preciso que vocês demonstrem que foi um conteúdo interessante para vocês, para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdos aqui que vai estar acrescentando no seu dia, tá bom? Pessoal, acredito que eu já tenha passado para vocês então uma parte da minha regrinha, né? Uma parte da minha regrinha, ela se resume no peso e na medida da sua peça, tá? Quando você vai pegar uma encomenda ou quando você vai vender uma pronta entrega, você tem que estar atento de quanto de material e qual o tamanho da sua peça para você estar colocando o preço, tá? Outra parte da minha regrinha é o mercado de trabalho, o mercado, né? O mercado de trabalho eu falo assim na forma geral, né? Que tô falando. O mercado, você vai estar fazendo pesquisas aí na sua região ou na internet, sabe? No YouTube, em algumas plataformas de venda para estar sabendo quanto o pessoal tá vendendo essa peça aí para você tá colocando mais ou menos o valor na sua peça. Além disso, o material, né? Tudo se relaciona ao material. Qual material que você vai estar utilizando? Você vai utilizar fio barroco? Você vai utilizar fio 100% algodão? Você vai utilizar barbante? Vai utilizar linha? Quanto você vai estar gastando no seu material aí? Quanto você está comprando o seu material para você estar beirando mais ou menos o seu preço? Eu aqui não trabalho com horas trabalhadas, tá? Negócio de botar preço com horas trabalhadas, eu não trabalho assim, tá, meninas? Eu trabalho por produção. Como eu já mostrei pra vocês em um vídeo aí, eu confecciono as minhas bases e confecciono flores e outras coisas aí pra me adiantar e trabalho assim, por produção. Vou produzindo e é isso aí. E aí depois eu vou fazendo uma avaliação, sabe? Eu olho nas plataformas e as outras crocheteiras a quanto estão vendendo aquilo ali e olho a minha realidade para ver se dá para adequar e colocar aquele valor ali, tá? É assim que eu trabalho para precificar a minha peça. Não é muito difícil não, meninas. Você tem que observar tudo isso aí. Você tem que observar o material, tá? O nível de dificuldade também eu coloco em questão, sabe? Se é uma coisa assim mais complicada, mais sofisticada de fazer, mais detalhada, se tem aplicação, se não tem aplicação, quanto tempo vai demorar para ser executada essa peça.
e aí eu boto tudo isso na balança e acabo fazendo a precificação da minha peça. Então, vamos colocar em ordem. Primeiramente, você vai pegar e vai ver quanto você está pagando no seu material e quanto você vai estar gastando desse material para confeccionar a sua peça. Segundo, você vai avaliar aí o valor que as outras pessoas estão vendendo essa peça ou peça parecida. Você pode procurar em plataforma, na Shopee, no Mercado Livre, em vários outros lugares onde possa estar sendo vendida uma peça parecida com a sua ou equivalente. E depois você vai estar olhando o grau de dificuldade de confeccionar essa sua peça. Se você quiser estar botando negócio de tempo de produção, tereré com duro, contando a hora, é com você, tá? Mas eu trabalho basicamente assim. É uma forma de você simplificar uma coisa para ficar mais eficaz, né? A sua produção. Porque se você perde muito tempo avaliando quanto você vai... Se você perde muito tempo pensando quanto você vai precificar a sua peça, você acaba não produzindo muito. E se você quer trabalhar com pronta entrega, isso acaba dificultando você, né? Ou acaba dificultando também de você pegar uma encomenda, porque você não sabe que valor vai dar. Então, esse é o meu método, tá? O método que eu tô passando para vocês. E eu espero que tenha agregado para você, que esse vídeo tenha te agregado. Um beijo